Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando. Vamos falar de uma série de TV, Wesley se apresentando. Uma série de TV que tem seus 40 anos. Aliás, é uma minissérie, tipo essa que agora vai. Se eu fechar os olhos agora, mas é outro esquema aqui. Ela é até injusto você comparar com Alien, o oitavo passageiro, pois é uma. Alien ele obteve muitos recursos da Fox, ele foi muito divulgado pela Fox. Não que esse trabalho da Warner não fosse divulgado lá em 79, mas a TV não tinha os recursos do cinema lá na década de 70, início de 80. É uma pena, né? Mas enfim, vamos falar dele que completou seus 40 anos. Salem Lot, conhecido como o Vampiros de Salem. No Brasil, para quem é da época do VHS, quem está com seus 30, 40, é uma minissérie que nunca saiu no Brasil em VHS. Eu, pelo menos, não me lembro. Acredito que seja um trabalho inédito da Warner. Se ela passou em TV aberta, eu desconheço. Se você viu Globo, SBT, seja o que for, me passa essa informação. Eu fui vê-la, só que eu fiquei com muito sono no período. Passou numa quinta-feira em partes. No TCM, eu lembro que eu vi pouca coisa no TCM. E era uma época que você não fazia downloads. Eu fui vê-la quase, vamos dizer, de certa forma completa. No YouTube, em partes em inglês, foi muito difícil para ver isso. E era muito cobrado em VHS pelos fãs dessas minisséries. Ela é baseada no livro do Stephen King, é o segundo livro do Stephen King. Stephen King, eu acredito que quase todo mundo conhece. Ele tem uma trilogia muito famosa, que é o Carrie a Estranha, que é o primeiro livro de sucesso dele. O, o Illuminati seria o terceiro livro. E A Hora do Vampiro, o segundo livro. E curiosamente, eu comprei essa capa pelo Jack Nicholson. Não vou negar para vocês não, encontrei em um sebo. Esse livro da Carrie eu comprei por R$ 2 ou R$ 4. A Hora do Vampiro foi dificílimo para comprar. Eu comprei na estante virtual por R$ 33. Nas livrarias está caríssimo, está muito caro, eu nem tento mais. E esse do Jack Nicholson, o Iluminado, deve ter sido por R$ 5. Antes, o Stephen King, ele fazia livros, contos pequenos, eram publicados em revistas de pornografia, de sacanagem. Ele era professor, se não me engano, eu não me lembro se era de inglês ou literatura, acho que era literatura, mas enfim. E ele ganhava muito mal, até porque professor não ganha bem praticamente quase nenhum lugar. Ele passou muitas dificuldades financeiras, ele só foi fazer sucesso lá na casa dos 30. Foi um período muito penoso para o Stephen King. E o Stephen King é esse. É esse cara, se você nunca ouviu, esse é o Stephen King, famoso escritor. Enfim, o Stephen King, como eu falei para vocês, ele passou por muitas dificuldades financeiras. Mas os livros dele chegam a um determinado momento que vendem bastante, começam a vender bastante. E como eu falei para vocês, também não existia em VHS no Brasil. Essas são capas importadas, eu copiei na internet, não tem nada dentro. Você pode ver que há uma diferença. Essa é a primeira tiragem da Warner. A Warner tinha esse logotipo. Depois ela elimina o logotipo da Warner. É um relançamento. Aí começa a citar as novelas do Stephen King. O texto está totalmente em inglês. E nós temos o retorno a Salem, que eu nem vou comentar para vocês, com o recém-falecido Larry Cohen. Fica, de certa forma, uma homenagem do Reavaliando. Tem o famoso diretor Samuel Fuller, fez muitos filmes de faroeste, policiais, de filmes de guerra, mas é caça-níquel total, caça-níquel total. Em outro Reavaliando a gente fala isoladamente dessa obra. E quando você ia em locadoras, você só iria encontrar essas duas fitas. O Carrie e o Iluminado, hoje muito disputadas. Eram filmes que dificilmente passavam em TV aberta. O Carrie já passou na Globo, mas nunca peguei. Eu acredito que o Iluminado só foi passar no Cine Belas Artes pela primeira vez no Brasil. Dizem que tem uma dublagem, ou legendagem, uma coisa assim. Legendas feitas pelo Nelson Pereira dos Santos, famoso diretor brasileiro. Se tem, eu pelo menos não me lembro de ter visto. E para você que quer pesquisar a carreira do Stephen King,
Eu recomendo bastante o Carrie a Estranha. Não esqueci o seu Carrie a Estranha, Luciano. Não esqueci, é porque está um pouco apertado aqui em casa. E o DVD duplo do O Iluminado. Agora vamos à trama propriamente... mostrei para vocês. E vamos para a trama propriamente dita do A Hora do Vampiro. A sensação que me fica no Brasil... também a versão para a TV feita lá nos anos 2000, 2004, 2006, uma coisa assim. Tem 181 minutos, 3 minutos a menos. Bem fiel também ao livro do Stephen King. Mas não é tão boa como a versão de 79, por incrível que pareça. Enfim, quando você vai ver o Stephen King, o Carrie, o Iluminado são muito divulgados no Brasil. Já não é o caso do A Hora do Vampiro. Como eu citei para vocês, é um livro difícil, de difícil acesso. A minissérie, quando ela sai no Brasil, finalmente pela Versátil, ela custa R$ 39,00. Era muito caro. Eu comprei uma vez, juntei os 39, comprei. Deu 2 dias, deu a promoção de R$19,90. Eu fiquei muito indignado. Não tem dublagem. Tem essa contracapa lindíssima. Com o Jason Mason, o vilão da trama. O David Soul, que é do Stark Hutch. Ele participa do famoso Stark Hutch. O Paul Michael Glaser fez o Sobrevivente com Arnold Schwarzenegger, que é baseado... Ele vira diretor depois, em livro também do Stephen King, ele assina como Richard Bachman. Enfim, vamos deixar aqui o Vampiros de Salem. O Vampiros de Salem é o seguinte, é uma obra que o Ben Mayers, ele é um escritor, ele teve muitos traumas com a Mansão Marston. Mansão Marston é uma mansão amaldiçoada, uma mansão maldita. Sempre houve assassinatos, coisas terríveis nessa mansão. Várias crianças foram dadas como desaparecidas. E o Ben Myers, ele vê uma tragédia, ele vê o dono da mansão se suicidando. É uma coisa terrível, terrível. Ele, com 11, 12 anos, ele sai da cidade de Salem, que no original seria Jerusalém Lot. Só que aí os editores e o próprio Stephen King, eles acharam melhor tirar, pois se tratava de tramas de vampiro, coisas muito macabras. Ficaria um pouco complicado citar uma cidade bíblica. Enfim, só que o Ben Myers, ele nunca curou esses fantasmas do passado. Quando ele chega na cidade, ele vai vendo que a cidade pequena tem muitos segredos, tem muita contravenção, tem muita inveja, tem pessoas falam por trás, às vezes tráfico de droga. Ele vai vendo isso. E o Stephen King, ele mostra que existem também lesbianismo na cidade, homossexualismo, incesto. Ele é ousado em mostrar que existe tudo isso, que a cidade pequena ela tem seus esqueletos no armário. E quando é proposto, originalmente os Vampiros de Salem, ele é proposto para cinema. O primeiro diretor, pasmem, seria ele, o George Romero. O George Romero, que fez o Despertar dos Mortos, o Dia dos Mortos. Ele foi cotado para fazer, por algum motivo ou outro ele recusou. Aí tivemos o Larry Cohen, que foi o cara do Retorno de Salem. Ele realmente chegou a fazer um roteiro e tudo, mas por um motivo ou outro a Warner o recusou e resolveu fazer uma série de TV. Na minha opinião, a Warner recusou colocar em cinema por causa do Superman. Superman gastou muito dinheiro, era uma produção que eles tinham que arrecadar dinheiro a qualquer custo, eles não poderiam errar. Eu acredito que a Warner foi sensata. Ela olhou, não vamos gastar o que não temos. Já estamos gastando... aqui, o Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos, que você vai poder ver... Citação nesse filme é o Salem Lot. O zumbi está lendo um livro do Salem Lot. É incrível, né? A Hora do Vampiro. Que é conhecido como Hora do Vampiro também no Brasil. Enfim, a Warner foi sensata. Vamos arrecadar com o Super-Homem e vamos jogar o Salem na TV. Que nós vamos gastar menos, não sei o que, não sei o que. E o Stephen King, ele coloca vários e vários personagens, mas no diretor que foi escolhido. Como ele era um cara que ele vinha totalmente do cinema independente, a Warner, vamos apostar nesse cara. Ele começou a decolar, nós vamos apostar nele. O Tobe Hooper, falecido há pouco tempo,
né? Agora quase todo mundo está aí, é uma pena. Enfim, Toby Hope, para você que não conhece, ele está bem novo aqui. Deve ser alguma premiere lá nos Estados Unidos. Ele tinha feito até então O Massacre da Serra Elétrica, que era um filme que deu o pontapé inicial. O Toby Hope, eu já cheguei a ver alguns curtas dele disponíveis no YouTube em inglês. O Exorcista, já que nós estamos falando do George Romero ele dá o pontapé inicial. Os filmes agora vão ser mais sangrentos, vai ter a violência que nunca foi mostrada, vamos passar algumas barreiras, nós vamos mandar o código de censura para o alto. O Exorcista também já bate ali. A Noite dos Mortos-Vivos já bate na porta. O Exorcista já escancara tudo. Eles arrebentam a casa. Quando vem o Massacre da Serra Elétrica, aí não tinha mais escapatória. Nós vamos ter que nos render a esse tipo de cinema, Hollywood pensou. E dava muito dinheiro. E o Tobe Hooper, ele é um cara que ele faz o Eaten Live, que é um filme de crocodilo. O crocodilo sai atacando todo mundo. Tem o Fred Krueger, início de carreira, o Robert Englund. Ele faz o Pague para Entrar, Reze para Sair, aqueles DVDs promocionais da Americana. Aqueles filmes de slashers, tal, estilo Halloween, Sexta-feira 13. O cara sai tocando terror, uma citação ao Frankenstein. Só que Hollywood, lógico, ela não passa despercebida. O Tobe Hooper, as pessoas já me perguntaram, Wesley, ele era um bom diretor? Era. Eu vou lhe falar agora por que ele era um bom diretor. Quando você vê o Massacre da Serra Elétrica, queria muito ter o VHS, é muito raro. As interpretações são de lascar. Até ator pornô e de malhação tem vergonha. Mas ele é um cara ousado. O Tobe Hooper, ao meu ver, ele é um cara muito ousado. Ele faz coisa que diretores normais não fariam. E Hollywood percebe isso nele. Ele sabe construir um clima claustrofóbico, um clima de desespero, de desesperança. E quem percebe isso nele é este cara aqui. Depois é que ele faz esse filme é que a coisa desanda. O Spielberg percebe o talento do Tobe Hooper. E se o Tobe Hooper não fosse bom, ele não seria chamado para ter feito o Vampiros de Salem, o famoso Poltergeist, que eu considero a obra-prima dele. Só que depois do Poltergeist ele desanda. Ele não anda como o Robert Zemeckis, o Joe Dante, o John Landis, que vão tendo carreiras meteóricas. E todos eles trabalharam com o Spielberg, que é triste isso nele. Só que o Ben Myers, ele vai vendo o tanto de coisa errada que tem na mansão. Mas no que ele está pesquisando a mansão, ele vai vendo que vampiros habitam a mansão. Ele começa a ficar intrigado com aquilo. Nossa, vampiros, além da casa ser amaldiçoada, ela tem vampiros. E os vampiros fingem que vão trabalhar numa loja de antiquários. A loja de antiquários é uma fachada. Na realidade, eles querem transformar a cidade totalmente em vampiros. Você vê que é um plano de dominação global. E o livro é melhor, mas com os poucos recursos que o Tobe Hooper tinha, ele trabalhou muito bem. Quem for ver o filme com bastante calma, vai ver que o Ben Myers ele vai encontrar com Mike Myers. Não é Mike. É Mike, eu esqueci o sobrenome do moleque. É um moleque que tem 12, 13 anos. Ele é fã de filmes de terror, de magia. Ele é um dos poucos que acredita no Ben Myers. E ele tem citações maravilhosas. Você vai vendo o Drácula do menino, meu Deus. Você vai vendo o Lobisomem da Universal nos posters lá do quarto do moleque. Você vai vendo Drácula, a Múmia. Você vê que é um cara tarado por ficção científica. Enfim, você vê toda essa maestria no Tobe Hooper. Quando eles vão invadir a mansão Master, a namorada do Ben Myers, que é a Bonnie Bedelia, que é a esposa do John McClane no Duro de Matar, e ela é tia do Macaulay Culkin. Se eu não me engano, ela é tia do Macaulay Culkin. O mesmo ângulo, quando eles vão subir, vai mostrar a mansão, não sei o que, toda aquela paranoia, é do Drácula de 31. Se você olhar isso com bastante calma, você vê que é a mesma tomada. Já uma coisa que eu achei super interessante, mesmo essa versão tendo efeitos melhores, atores mais conhecidos, ela não é tão boa igual a do Tobe Hooper. O Tobe Hooper sabe trabalhar isso muito bem. E lembrando para vocês que a TV de 79, início dos 80, não poderia mostrar muito sangue, estripamento, estrupos. Era uma coisa que tem a censura, porque quando você liga a TV,
Game of Thrones é pago, você está pagando para ver aquela violência. Mas na TV aberta eles também têm um certo limite. Eles não podem colocar certas cenas de pesadas, vamos deixar dessa forma. Eles não podem de forma alguma. E você pega as séries lá do período, você vê filmes como Alguém Me Vigia, que é um filme ótimo do John Carter, mas você vê que o John Carter ele é bem contido na violência, ele sabe que o pessoal vai pegar no pé dele, mas também você vê obras que já foi abordado no Reavaliando, que é o filme do Spielberg de 71, que ele escancara, o Spielberg sabe que mesmo trabalhando na TV, ele pode ser ousado, que é aquele filme do caminhão assassino, você nunca sabe que é o caminhão assassino. E como esse livro e o filme foram feitos em 70, o livro é de 75 e o filme é de 79. As pessoas pensam que há uma citação ao Drácula do Bram Stoker. A princípio, sim. A princípio, lembra bastante o Drácula do Bram Stoker. Mas as grandes referências, ao meu ver, são os quadrinhos da EC Comics. Stephen King coloca passagens, tanto ele como Toby Hooper, ambos eram fãs dos quadrinhos da EC Comics. E o King, ele se inspira bastante no O Desafio do Além, que é baseado no livro da Shirley Jackson, A Casa da Colina. Ele tem até mais clima de Casa Mal-Assombrada que de filme de vampiro. Por incrível que pareça. O livro também. Lógico que tem os vampiros, mas você percebe isso claramente. E como é lá nos anos 70, que era a paranoia da perseguição ainda comunista, a Guerra Fria, o presidente Nixon, que era um presidente muito mal amado pelos americanos, o Stephen King puxa muito daqui. Os Invasores de Corpos, que viram o filme Vampiros de Alma, está praticamente idêntico. Você vê isso, eles citam os políticos da época no livro, no filme vagamente. Tanto o livro como o filme, por exemplo, há uma cena no livro onde um bebê vira um vampiro. No filme isso é citado. Nessa versão do Rob Lowell, eles já evitam que esse bebê vire um vampiro. Você vê que há já mais um politicamente correto nos 2000. Há uma cena que há no livro, que foi até citada nos Simpsons. As crianças invadem um ônibus escolar, elas são todas vampiros. O motorista do ônibus, ele lutou no Vietnã e tal, mas ele não é nada para essas crianças. Nesse ponto, essa versão tem essa vantagem, pois a cidade é totalmente dominada pelos vampiros, eles não vão dar trégua, você vê que eles são muito organizados. Há uma sequência nessa versão que lembra os zumbis, pois os zumbis eles são extensões uma versão moderna dos vampiros. E ele também fica datado porque saiu muito filme de vampiro, ao meu ver. Saiu A Hora do Espanto, Garotos Perdidos, vão saindo diversos e diversos filmes. É muito complicado concorrer com esse tipo de filme. A saga Crepúsculo, que é uma bobagem. E no livro original, o Kurt Bellon, que é um vampiro de não sei quantos anos, sempre são de não sei quantos anos, ele é um senhor muito culto, um senhor aristocrata, ele é europeu, só que no filme ele já lembra o Nosferatu, do F.W. Murnau, que é um filme de 1922. Eu acredito que os produtores do Toby Hooper, eles devem ter olhado, não vai dar tanta graça se for um vampiro com jeito europeu, é melhor a gente colocá-lo como um monstro. Ele é um monstro total. Ele foi vendido em bancas nesse DVD e na coleção da Versátil, que tem filmes do Guilherme Del Toro, Cronos, Quando Chega a Escuridão, da Catherine Bigelow. Uma hora a gente fala com mais calma desse pack da Versátil. Mas enfim, aliás, uma dica também para a Versátil. Se um dia ela for relançar os Vampiros de Salem, que os direitos agora são deles no Brasil, que ela lance com card, com um comentário, com extras, make-off, se houver, trailer também e dublagem. Eu sei que ficaria mais caro, mas vale a pena, porque por R$39 está muito caro. No filme não tem praticamente nada. É complicado isso. Enfim, e o Bem Mais vai pesquisando isso, ele vai vendo que a cidade vai se entregando. O xerife, você vê que o xerife ele acaba se tornando um covarde. Ele não quer enfrentar esses vampiros. O cara que era escritor, o Bem Mais é escritor, ele se torna mais herói que o xerife. Vai ficando somente a namorada, vai ficando um grupo muito seleto. E ele tem um climão de fim do mundo. Ele tem um climão de fim do mundo. Quem conhece a obra do Richard Madison,
que é um escritor que Stephen King gosta muito. Richard Matheson é esse senhor. Vocês o devem conhecer mais como o autor de Eu Sou a Lenda, mas ele fez O Incrível Homem que Encolheu, Encurralado. Ele gostava Jornada nas Estrelas, Ecos do Além, Além da Imaginação. Ele gostava desses climas de fim do mundo. E tanto o livro como as adaptações, eles vão contando com esse clima de fim de mundo. Você sabe que não vai ter escapatória. Isso aqui é uma coisa muito complicada, ao meu ver. Você vê também, tanto no livro quanto no filme, que os médicos vão ser canalhas em determinado momento. É uma obra muito rica. Eu recomendo para vocês mais o livro, mas claro que vá sim conhecer a obra do Toby Hooper, mesmo ela estando um pouco datada. Eu eu tenho certeza, o Toby Hooper, ele merece ser reavaliado. Infelizmente ele só vai ter mostra agora no Brasil. Não falo agora, não estou afirmando. Mas ele vai ter mostra agora que ele foi para o outro lado, que é triste. Esses caras, deveriam ter mostras ainda em vida. Seria bem mais interessante, né, para a cultura em geral. E é um pessoal, ao meu ver, ainda muito datado. É uma pena que o Brasil ainda tem essa mentalidade. Quem está nos centros culturais, por incrível que pareça, são mais datados do que quem está fora. Quem está fora, por incrível que pareça, tem uma mentalidade mais aberta. E eu falo isso de todo o coração, não tenho motivo para mentir de forma alguma. Eu recomendo demais essa obra do Stephen King para vocês. Vocês vão ver o mito do vampiro sendo revisionado, como as pessoas se vendem por pouca coisa, como as pessoas têm maus interiores a serem combatidos, como ele consegue colocar o Toby Hooper também no seu filme, aquele clima de conspiração. Claro, é um filme lento para os padrões de hoje. Como ele é um filme feito pela televisão, quem viu TV dos anos 70 sabe que tinha ficava escura a tela, aí depois voltava, aí eles iam andando lentamente para um lugar, tal. E outra, por isso que eu digo que o Toby Hooper, ele é um cara que tinha essa maestria. Tem uma cena que o coveiro está olhando para o caixão. Nossa, aquilo é tão bacana. Ficaria ridículo na mão de outro diretor. Você vê que lá pelo caixão ele está sendo dominado. Quem não viu a cena dos meninos vampiros também seduzindo as outras crianças, elas falando para entrar na janela. E também lembra muito os filmes da Hammer. Nós reavaliamos aqui o Vampiro da Noite, do Christopher Lee, direção do Terence Fish. Ele tem muito aquela pegada, E a boa notícia é que esse filme agora, ele vai para o cinema, porque até então eu mostrei para vocês, versão de TV, é uma versão de TV, ele não é uma versão de cinema, vamos colocar dessa forma. Aquela outra que eu mostrei para vocês do Rob Lau, ela é também uma versão de TV, ela não é uma versão de cinema, toda vez ela foi adaptada para a TV. E o Salem, eu não sei o retorno de Salem se passou em cinemas brasileiros ou mesmo nos Estados Unidos. Eu não sei falar isso para vocês. Ele agora vai ser adaptado pelo James Wan, que talvez ele e o Jordan Peele sejam os maiores nomes do cinema de terror norte-americano. Eu não vejo outros nomes. O James Wan, eu vou dizer que eu aposto bastante nele, pois eu já vi uma boa parte dos filmes dele. Jordan Peele, eu ainda estou inédito nos filmes dele. Ele vai adaptar Salem para o cinema. Provavelmente os direitos devem estar com a Warner. Boa sorte para ele. Ele foi muito bem sucedido no Aquaman e ele merece. Aquaman, ele foi muito bem sucedido ao meu ver. E, desculpem de novo se o vídeo ficou um pouco longo. Ele é um filme que tem muita informação. Ele é uma minissérie que tem 184 minutos. É muita coisa. Talvez com o tempo aí a gente faça um vídeo sobre o livro. Vamos ver o que vocês acham sobre isso. Mas eu fico extremamente contente que vocês vejam isso. Não é a pegada do Alien, mas tem cenas sim boas, impactantes. O Toby Hooper tem que ser reavaliado. Muito obrigado pelos acessos, pelos compartilhamentos, pelos joinhas. Obrigado demais pelos comentários. Até o próximo Reavaliando, meus amigos.